Veja, aqui nós temos o crime e seu conceito analítico. No conceito analítico, o crime é fato típico, ilícito e culpável. No fato típico, nós temos 4 elementos: conduta, nexo, resultado e tipicidade. Nós temos uma culpa aqui como elemento do crime. Essa culpa é onde vai analisar se a pessoa é maior de idade, né? No caso, chama imputabilidade, onde a imputabilidade também se refere à capacidade da pessoa, não é? Mas o objeto de nosso estudo hoje não é esta culpa, elemento do crime. Na conduta nós temos dolo e culpa. Aqui nós temos dolo e culpa. E, em relação a esta culpa, nós precisamos saber e entender quais são os seus elementos. O seu primeiro elemento seria a conduta voluntária. Não se confunde conduta voluntária com o resultado desejado. Se você desejasse o resultado, vai ser dolo. E essa conduta voluntária é o simples ato de agir, mas sem querer o resultado. E essa conduta pode ser tanto positiva como negativa, um ato comissivo ou um ato omissivo. Além da conduta voluntária, nós temos, como eu digo para os meus alunos, a inobe. O que é inobe? A inobe é a inobservância do dever de cuidado. Quando se fala em inobservância do dever de cuidado, nós temos que fazer a seguinte acepção. Vamos imaginar a inobservância do dever de cuidado aqui. Ela tem a negligência, e a forma de negligência se subdivide em imprudência e imperícia. Imperícia é quando a pessoa não é boa no que faz, imprudência é um abuso. E aí meus alunos até questionam, professor, mas existe imprudência sem existir negligência? Não tem como. Se a pessoa abusou, é porque ela foi negligente em respeitar a legislação, a ordem ou a norma. Por exemplo, se você faz 130 por hora num local de 80, você está negligenciando a ordem de andar a 80. Se você não é bom e capota um carro, por exemplo, você está sendo imperito. Mas onde está a negligência? Em não ter aprendido direito, em não ter exercitado no volante o bastante para ficar bom no volante, para não desencadear na imperícia. Nós temos ainda a previsibilidade objetiva. Previsibilidade objetiva como elemento da culpa. Então temos 3 até então: conduta voluntária, inobservância do dever de cuidado, previsibilidade objetiva. Para o homem médio tem que ser previsível aquela ação. Então, se foi previsível e aconteceu, estará presente o elemento previsibilidade e poderá estar presente, sem dúvida, a culpa. Mas ainda não acabou. O resultado lesivo deve ser indesejado. Porque se ele for desejado, será dolo. Então, se acontecer um resultado indesejado, aí poderemos estar presente um ato culposo. Nós temos ainda a tipicidade. O exemplo que eu dou em sala de aula é uma mulher grávida subindo num pé de jabuticaba, né? E essa mulher grávida no pé de jabuticaba escorrega e perde a criança. Então teve a conduta voluntária de subir no pé de jabuticaba, teve a observância do dever de cuidado, porque estava chovendo, estava escorregadio, ela foi negligente, era previsível que ela podia cair, o resultado de perder a criança foi indesejado, mas não temos aborto culposo no nosso Código Penal. Então não tem tipicidade, não tem culpa, né? não tem crime, por exemplo. E o outro elemento seria o nexo causal, que até nesta situação da mulher grávida que foi subir no pé de jabuticaba, ela só caiu, ela só perdeu a criança por causa da queda, também existindo o nexo causal. Então esses elementos são importantes para você entender o que é a culpa. Qual culpa? A culpa da conduta. Lembrando que nós ainda teremos uma outra culpa,
que está lá no artigo 59 do Código Penal Brasileiro, que é a culpabilidade. E esta culpa, nós somente a utilizamos na hora de aplicar a pena. Ok? Então passamos a culpa aí.